Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa videoaula a gente vai discutir os regimes totalitários, tá bem? Nós vamos comentar o que foram esses regimes, sondar, né, algumas diferenças entre regimes totalitários e autoritários, coisa que normalmente é bastante confundido, e trabalhar, mesmo que de uma maneira panorâmica, o fascismo e o nazismo, tá bem? Pois bem, bora lá. Antes de mais nada, pessoal, vocês têm que colocar na cabeça de vocês o seguinte: os regimes totalitários, né, o fascismo, o nazismo, eles devem ser enquadrados dentro de um período histórico e temporal específico. Nós estamos falando aí também entre Primeira Guerra e Segunda Guerra. Por que eu digo isso? De algum tempo para cá, se tornou bastante comum nas mídias sociais, na internet de uma forma geral, a utilização quase que indiscriminada de termos como fascistas. E nesse caso isso é bastante perigoso. Por quê? Simplesmente porque os regimes totalitários, né, o nazifascismo, eles vão ter um período específico de atuação. Além do mais, gente, nós temos um conjunto de características que personalizam um regime como sendo totalitário. Nós vamos tratar deles. Então, nesse caso, para que um regime fosse realmente totalitário, né, fascista, nazista e coisa do tipo, você tinha que ter meio que quase um checklist, sabe? Onde você poderia, aliás, deveria perceber todas essas características. Então, se faltar um ou dois, já não é um regime totalitário, fascismo, nazismo, coisa do tipo. Então, Lindenberg, a fundamentação para essas pessoas estarem utilizando esses termos, qual é? Na verdade, é meramente um engano. Não que determinado governante, determinada pessoa, ou até mesmo determinado sistema, né, de governo, não venham a ter algumas tendências totalitárias, algumas tendências fascistas, algumas tendências nazistas. Entretanto, você dizer que ele é nazista ou fascista, como eu disse, você corre o risco de entrar numa confusão aqui com relação a conceito, né? Um problema conceitual, um anacronismo, utilizando um termo de um período em outro. Você pode então somente dizer, né, que fulano de tal ou aquele regime possuem tendências ou possuem políticas, práticas totalitárias, nazifascistas, tá bem? É só esse parêntese aqui que é bom a gente comentar antes de explicar necessariamente o que foram os regimes totalitários. Outro aspecto que a gente tem que levar em conta, gente, é que esse contexto que eu comentei para vocês, né, esse contexto histórico e temporal, onde esses regimes vão se encaixar, eles vão ter características políticas, mas também vão ter muitas características econômicas particulares. Na verdade, pessoal, se você for analisar de uma maneira bem geral, tanto Hitler quanto, por exemplo, Mussolini vão assumir o poder dentro de um contexto econômico bem específico, onde seus respectivos países vão estar literalmente quebrados. Não importa se tenha vencido a guerra, como no caso da Itália, ou não importa se tenha perdido a guerra, como no caso da Alemanha. Ambos vão estar completamente quebrados. Na verdade, essa é uma realidade que vai ser praticamente ampla. Nós podemos dizer que o único país que não vai sair quebrado, pelo contrário, vai sair ainda mais poderoso desse conflito, né, da Primeira Guerra Mundial, é os Estados Unidos. Todos os outros países, mesmo aqueles que venceram, saíram sim, em algum nível, perdedores, pois tiveram sua estrutura econômica, sua estrutura industrial, né, bastante danificada. Tá bem? Pois bem, olha só. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, grupos nacionalistas mais radicais, especialmente os de extrema direita, passaram a utilizar
a crise econômica como justificativa para criticar o sistema liberal capitalista, acusando-o de ser incapaz de atender aos anseios da população e a exigir políticas mais efetivas. Nesse caso, vamos ter um quadro de derrocada dos valores, né, e instituições liberais, assim como descrença não só nos partidos políticos tradicionais, como na forma de fazer política mais tradicional, sobretudo na Europa. Nesse ambiente, nós vamos ter uma grande quantidade de greves, protestos e manifestações nas ruas, que vão eclodir em alguns países, como no caso a Alemanha. Pessoal, é extremamente fundamental vocês levarem em conta alguns aspectos aqui. Primeiro, tá certo? Ao contrário do que tem algumas pessoas comentando, né, em mídias sociais ou coisa do tipo, os movimentos totalitários, né, em específico o fascismo e o nazismo, eles vão ser sim de extrema direita. Eu não estou dizendo, prestando atenção, que todos os regimes totalitários são de extrema direita. Nós vamos ter, por exemplo, o stalinismo, né, na União Soviética, que foi um movimento de extrema esquerda, ok? Mas o fascismo e o nazismo vão ser movimento de extrema direita. Não adianta negar, não adianta espernear, nem nada do tipo. Nós vamos observar pelas características que esses movimentos tiveram, que qualquer discurso ao contrário disso é simplesmente balela, tá bem? Outro aspecto que nós temos que levar em conta, gente, é que esses movimentos, eles não vão surgir durante a crise de 29, tá certo? Esses movimentos de extrema direita, especificamente, né, o fascismo e o nazismo, eles não vão surgir durante a crise de 29, está bem? Durante a crise de 29, eles vão ganhar fôlego novo, possibilitando a eles ascender ao poder, né, em seus países. Repetindo, esses movimentos não vão surgir durante a crise de 29. Eles já existiam antes. Dentre outros aspectos, eles estão intimamente ligados a uma lógica nacionalista, pessoal. E o nacionalismo ele é anterior até mesmo à Primeira Guerra Mundial. Não esqueçam que é, inclusive, uma das causas para o conflito. E é justamente essa camisa, né, que esses movimentos vão vestir. Nós vamos perceber bastante o surgimento deles durante o fim da Primeira Guerra Mundial, seja em decorrência de crises, né, seja em decorrência de sentimentos de revanchismo, seja em decorrência de sentimentos de desvalorização, mas eles não vão surgir na crise de 29, tá bem? Pois bem, olha só. Esse conjunto de situações, esse contexto tão instável da Primeira Guerra Mundial até a crise de 29, tá certo? Vai possibilitar o desenvolvimento desses grupos e o questionamento por parte desses grupos da realidade política e econômica que existia até então. Como assim, Lindenberg? Nós estamos falando de uma política liberal, nós estamos falando de uma política... E quando eu falo de liberal, não é só sobre a ótica econômica, é sobre a ótica jurídica, é sobre a ótica política. Nós vamos ter a descrença nos partidos políticos tradicionais, nós vamos ter aqui um sentimento antidemocrático, anticomunista, antissocialista, ok? Pois bem, olha só. A instabilidade econômica e os ressentimentos gerados pelos tratados de paz, né, o sentimento de revanchismo, como eu falei, vão ocasionar, dentre outras coisas, desemprego, fome e miséria. E, gente, desemprego, fome, miséria, crise política, crise econômica, esse quadro de instabilidade em todos os aspectos sociais estão sim associados à escalada de movimentos políticos autoritários ou totalitários ao longo da história. É só você pensar como, por exemplo, um país como a Alemanha, fonte de pensadores brilhantes, conseguiu aceitar uma lógica tão cruel como a lógica que o nazismo pregava. Simples, gente. É o que uma crise faz com um país. Pessoas com o estômago vazio vão pensar assim. Qualquer pai, ao ver seu filho morrendo de fome, vai procurar uma forma, tá certo, que seja mais rápido de solucionar isso. E é em cima dessa ótica, dessa fragilidade que essas pessoas estão vivendo, que esses sistemas vão
esses movimentos totalitários e autoritários vão se alimentar. Tá bem? Pois bem, contexto para o surgimento e desenvolvimento desses grupos, nós temos, né, o ambiente de frustração e o ambiente de revanchismo pós-Primeira Guerra. O ambiente de frustração, pessoal, está intimamente ligado ao contexto italiano, né? Vocês não podem esquecer que ele fez parte, sim, do grupo que venceu a Primeira Guerra. Todavia, aquilo que eles esperavam, como, por exemplo, o aumento territorial, não ocorreu, tá bem? Não ocorreu. Nesse caso, algumas pessoas vão se aproveitar, né, e vão dizer, né, vão se aproveitar desse sentimento nacionalista ferido, né, desse ego ferido, e vão dizer que a Itália foi traída, foi lubridiada, foi enganada pelos seus outrora aliados, como a Inglaterra e França. O sentimento de revanchismo vai estar intimamente ligado aos países perdedores, no caso aqui, né, a Alemanha, que acabou sendo considerada sozinha a única culpada pelo conflito e com isso teve que pagar a conta. Nessa situação, nós vamos ter aqui, tanto na Alemanha quanto na Itália, um clima propício, né, um terreno propício para o desenvolvimento desses tipos de pensamentos autoritários, totalitários, nacionalistas, imperialistas, revanchistas, ou seja, extremistas, tá bem? Nós temos também a expansão e a radicalização de um sentimento nacionalista. Basicamente, pessoal, essa ótica, aliás, essa lógica nacionalista que era tão comum antes da Primeira Guerra Mundial, vai continuar durante o período entre guerras, ok? E vai se substanciar também como uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Aquela lógica, né, que o seu país, se ele não... Tudo que é de bom, aliás, seu país só tem as coisas boas. E se ele, por exemplo, ele não cresce mais, é devido, né, estrangeiros, inimigos que impossibilitam a nação de se desenvolver e alcançar os seus objetivos. Isso é um dos aspectos do nacionalismo, né? E nesse quesito, o nacionalismo ele vai estar extremamente ligado, dentre outras coisas, como tornar o outro seu inimigo. E nós vamos ter aí, no caso, né, a aversão aos estrangeiros, né, a xenofobia. Nós vamos ter também, pessoal, durante esse período, as críticas à democracia. Vocês não podem esquecer, gente, que é durante justamente essas concepções, né, a democracia em si, que nós vamos ter essa crise de 1929. E é interessante você pensar que esses grupos eles vão considerar a democracia uma falha, um erro, por vários motivos, pessoal. Porque a democracia impossibilitaria, né, o crescimento real da nação, uma vez que vocês não podem se esquecer que no sistema democrático você tem que seguir o chamado Estado de Direito. Quer dizer que o Estado, né, ele é obrigado a seguir regras, normas, princípios e assim por diante. E isso era considerado por esses grupos totalitários, né, como sendo um empecilho ao crescimento da própria nação. Nós temos também, no caso, né, as críticas ao liberalismo. Né? E quando eu falo de liberalismo, eu estou falando de liberdades individuais, direitos individuais, né? Liberalismo político, com aquela questão do pluripartidarismo, né? A pluralidade de ideias e assim por diante. Nós temos também, né, o liberalismo social, nós temos a ideia do liberalismo jurídico, né, em que, por exemplo, o cidadão ele é visto como um indivíduo portador de direitos e cabe ao Estado zelar por esses direitos. Na concepção desses movimentos totalitários, é o contrário. O Estado não tem que garantir nada para a população. O Estado não é inferior à população. Pelo contrário, a massa que é inferior ao Estado. Okay? Nós temos aqui a suplantação dos direitos individuais, né? Nós temos aqui a suplantação da ideia individual pela concepção coletiva, onde a ótica coletiva é superior à ótica individual. Nós temos também, durante esse período, uma expansão ideológica socialista imensa. Vocês não podem esquecer o seguinte, nós temos aí a crise de 29, onde os países, né, capitalistas vão entrar em crise,
E nós temos aqui a Alemanha, ok? De lado da Alemanha, né, do outro lado da fronteira, nós temos a União Soviética, que com a NEP, com os planos quinquenais, acabou passando ilesa essa crise. Então nós temos aí um trabalhador passando fome, com sua família passando fome, e ele olha para os países capitalistas quebrados e olha para a União Soviética e vê que ela está de boa. Então, consequentemente, não precisa ser um gênio para imaginar qual é o lado que ele quer ir, né? Então, durante esse período, nós vamos ter uma expansão da ideologia socialista em vários países. Isso vai ser visto de uma maneira muito perniciosa por parte da elite capitalista, dos industriais, da burguesia, dos banqueiros, e isso vai ser um auxílio para a subida ao poder dos grupos totalitários, né? Vão utilizar essa questão do perigo comunista, do perigo vermelho. Pois bem, pessoal, os regimes totalitários. Antes de mais nada, é interessante vocês entenderem o seguinte: os regimes autoritários, eles costumam sim ser confundidos e identificados com os governos totalitários. É verdade, pessoal, que eles vão ter algumas características similares, né, entre eles, como, por exemplo, o cerceamento das liberdades individuais em nome da ideia de segurança nacional, né? Vão utilizar a questão da propaganda política através de rádio, através de jornais. Isso vai ser bastante utilizado tanto pelos regimes totalitários quanto pelos regimes autoritários. Nós vamos ter a questão da censura, e a questão, né, de um aparelho repressor ativo, seja por meio das forças institucionais, como a polícia e o exército, ou seja por meio de forças paralelas, né, as milícias. Todavia, é interessante vocês entenderem o seguinte, que mesmo com essas similaridades, os regimes totalitários não são a mesma coisa que os regimes autoritários. Nós temos algumas diferenças, pessoal, que são bem claras, ok? Os regimes autoritários, nos regimes autoritários, não se procura enxertar no indivíduo, né, na população, na massa, uma ideologia de base. Vocês estão entendendo? Eles não se preocupam em formular na cabeça dos indivíduos aquilo que essa elite, né, que faz parte do movimento, acredita. Eles não se preocupam em fazer meio que uma lavagem cerebral nas pessoas. Ok? Eles não querem, inclusive, que a população participe da vida política. Pelo contrário, eles querem que o indivíduo seja um indivíduo neutro. Ok? Quer dizer, pessoal, que no campo dessa doutrinação política e o incentivo ao engajamento ativista, o que é que eles querem que haja? Uma despolitização, ok? Resultando em uma apatia política. Você vai perceber isso em regimes autoritários. Ok? Esses regimes de exceção. Um bom exemplo disso que nós vamos ter durante a ditadura militar aqui no Brasil, de 1964 até 85. Ok? Por mais que tenham lançado bases dentro dentro das escolas, né, como a educação moral e cívica, mas isso está longe daquela mobilização ideológica para a população que nós vamos observar, por exemplo, durante o fascismo e, sobretudo, durante o nazismo. Tá bem? Mas, pois bem, mesmo os regimes autoritários trabalhando para um processo de despolitização da população, ou seja, a população não tem uma vida política ativa, mesmo assim, os regimes autoritários ainda vão utilizar bastante de um clima de repressão violenta, né? Buscando desse jeito gerar um medo profundo e, por consequência, desestimular uma atuação política independente. Tá bem? E, para terminar, é interessante vocês guardarem o seguinte, que os regimes autoritários, eles sempre buscam manter uma aparência de democracia. E como é que eles fazem isso? Basicamente, eles permitem, dentre outras coisas, né, uma oposição, só que é uma oposição controlada. Como eu disse, nós vamos ter isso daqui no Brasil, ok? Nós vamos ter dois partidos, ok? Sendo que um desses partidos vai ser justamente nós vamos ter o partido do lado do governo e nós vamos ter uma oposição. Só que essa oposição ela não é livre para fazer oposição. Ela é uma oposição guiada. Ela é uma oposição controlada. Isso, pessoal, servia para quê? Para garantir o pleno funcionamento do regime no sistema que eles queriam, mas passar essa ideia de que ali não era uma ditadura, que ali era uma democracia, uma vez que podia ter oposição,
ok? Quer dizer o seguinte, manter uma aparência de democracia. Além disso, nós vamos ter também o posicionamento de militares em toda a burocracia estatal, né? Assumindo os principais cargos dentro do governo, ok? Basicamente isso dos regimes autoritários. Agora nós vamos nos concentrar nos regimes totalitários. Como eu já disse para vocês, os regimes totalitários, pessoal, nós vamos perceber eles tanto sobre a ótica da extrema esquerda, tá certo? Como também da ótica da extrema direita. Só que da ótica da extrema esquerda nós veremos futuramente quando a gente for estudar a questão da União Soviética, tá bem? Por enquanto nós vamos nos concentrar no nazismo e no fascismo. Pois bem, pessoal, aqui nós temos algumas características gerais dos regimes totalitários, ok? A gente vai ver um por um, de uma maneira meio panorâmica, mas isso não impede que você venha pesquisar por si só. Aliás, seria até bom. O primeiro aspecto que a gente tem que levar em conta, gente, é uma profunda concentração do poder na figura do Estado, ok? A nação, a gente tem que entender o seguinte, a nação, governo e Estado se misturam quando se leva em conta os interesses e assim por diante. Como assim, Lindenberg? Ficou meio confuso. Simples. Na democracia liberal, nós temos o quê? Na democracia de um Estado de Direito. Nós temos justamente a divisão dos poderes seguindo aqueles princípios liberais, aqueles princípios iluministas, né? A questão do poder executivo, legislativo e judiciário. Fato esse bastante explanado pelo Barão de Montesquieu, onde ele vai dizer que seria loucura dar todo o poder para um só. Então nós temos aqui os três poderes, porque eles vão funcionar se autorregulando, se autonormatizando e se autovigilando, vigiando, né? Então, nos regimes totalitários, nós não temos muito isso, não. O poder é total do Estado. O Estado tem o direito de fazer o que quer, quando quer, como quer, na hora que quer e com quem quer. O poder do Estado é total. Não existe uma divisão entre público e privado. O Estado manda no público, mas ele pode inclusive mandar no privado, dizendo o que você, por exemplo, assiste, como assiste, o que lê, como lê. Vocês não podem esquecer que os regimes totalitários vão sim utilizar de princípios de censura, assim como a utilização imensa de propagandas, tá bem? E você percebe essa questão justamente nessa frase de Mussolini: nada deve haver fora do Estado, acima do Estado e contra o Estado. O Estado ele é o epicentro do poder durante um regime totalitário. Nós temos o nacionalismo, ok? O indivíduo em detrimento do coletivo, como eu já havia comentado anteriormente para vocês, tá certo? E alguém pode até dizer, Lindenberg, mas numa democracia a maioria não manda na minoria, sim, mas os interesses individuais e os direitos individuais não são suplantados, não são extintos por causa disso, ok? Por exemplo, por mais que você não tenha votado no prefeito, no governador, no presidente que foi eleito, mesmo assim esse indivíduo ele vai ter que zelar pelos seus direitos. Vocês estão entendendo? Já no caso, nessa concepção totalitária do nacionalismo, não existe interesse individual, não existe direito individual. O que existe é direito coletivo e interesse coletivo. Nós temos também a mistificação da figura do líder, né? O culto ao líder. Aquele indivíduo, aquele ser, no caso Mussolini e Hitler, ele se torna a personificação do desejo do grupo, a personificação do desejo de toda a coletividade, a personificação do poder. O indivíduo, né, que está lá, o líder, e o poder que ele representa se tornam um só. Fato que vai, obviamente, contra o sistema democrático. No sistema democrático, o presidente ele não é presidente, ele está presidente, porque depois de um tempo ele sai. É um dos princípios da democracia, né? O princípio da rotatividade. Já no caso, na mistificação da figura do líder, isso não ocorre, ok? O líder, ele é líder. Acabou a história. Tá bom? Ele é o nosso salvador, ele é o nosso pai, ele é o nosso líder, é ele que cuida da gente, nós morreríamos por ele. Tá certo? Fora isso, nós temos a subordinação dos poderes legislativo e judiciário ao poder executivo, tá bem?
Não, vocês não podem esquecer que o executivo é o líder, né? Vocês não podem esquecer que o Estado é o líder, o governo é o líder, a nação é o líder. Tudo é ele, tá bem? Então, consequentemente, os poderes legislativos, não, o parlamento se existir, o judiciário, os juízes se existir, porque podem mudar também, né? Eles vão fazer tudo de acordo com os interesses desse líder. Nós temos também, pessoal, a valorização de disciplinas de moral e cívica, né? A ideia do estímulo ao amor à pátria e a figura do líder. A questão da valorização de disciplina de moral e cívica, pessoal, está ligado justamente a construção desse ideal na cabeça da juventude, né? Nós temos, por exemplo, a juventude hitlerista, que vai justamente idolatrar Hitler, se tornando, inclusive, né, durante a invasão de Berlim, durante a Segunda Guerra Mundial, como sendo a última linha de defesa do Führer, né? Jovens de 12, 13, 14 anos enfrentando os soldados e assim por diante, tá bom? Esse estímulo ao amor à pátria está ligado justamente à questão do fomento ao nacionalismo. É a partir daí que você vai colocar naquela criança naquele indivíduo, que o teu país é o melhor do mundo e que o restante não vale nada. Bem simples isso, tá bom? Nós temos também o idealismo. O idealismo, gente, basicamente visa adequar a realidade à vontade do Estado. E quando eu falo a vontade do Estado, eu estou falando da vontade do líder, ok? Esse idealismo simplesmente é transformar as ideias daquele líder, as ideias sobre o país, as ideias para o país, em uma realidade, ou seja, adequar a realidade à vontade daquele indivíduo. Nós temos também o romantismo, né? A idealização do passado. Essa idealização do passado está intimamente ligada a um revisionismo histórico, onde você, pessoal, onde o indivíduo durante um indivíduo totalitário, né, um sistema totalitário, você busca idealizar o passado daquela nação, demonstrando o quê? Que aquela nação já foi grandiosa, que ela já foi imensa, poderosa. E, consequentemente, quando você faz essa romantização, ligando a tua situação atual, que pode ser muito bem uma situação de fragilidade econômica ou política, e compara ela com o teu passado, um passado grandioso. Consequentemente, você vai querer o retorno desse passado. Vocês estão entendendo? Você percebe muito bem isso na questão de Hitler, né? Quando se cria a questão do Terceiro Reich. E também nós vamos ter a questão, Mussolini fazendo isso, né? Ao ligar o fascismo com o Império Romano. Tanto é que você vai ver algumas figuras de Mussolini do lado, né, de estátuas de imperadores e assim por diante. Nós temos também mecanismo de controle e aparato repressivo, né, que é o uso de polícia secreta e o uso de milícias. Esse uso de polícias secretas, pessoal, é um aparato institucionalizado, né? Enquanto o uso de milícias é um aparato paralelo. Nós temos aqui a utilização da OVRA por parte de Mussolini, por exemplo. Nós temos a Gestapo, né, por parte de Hitler. Mecanismo de controle e aparato repressivo. Porque por mais que eles criem, eles busquem fomentar no indivíduo esse ideal, né, de que o líder é o salvador da pátria e tudo mais, obviamente nós temos aqueles que pensam fora da curva, né? Nós temos aqueles que pensam diferente, e cabe justamente a esse mecanismo de controle e repressão evitar isso. Nós temos, pessoal, os organismos de massa sob a tutela do Estado, né, os fenômenos de massa. O fenômeno de massa, pessoal, está intimamente ligado à questão do nacionalismo também, e a questão da suplantação dos interesses individuais por parte do interesse coletivo. Esses fenômenos de massa, pessoal, está ligado justamente ao seguinte, a questão de que não existe mais o eu, o que existe é o nós, tá bem? E nesse aspecto, gente, nós vamos ter o seguinte, sindicatos controlados pelo Estado, escola controlada pelo Estado e assim por diante. E esse fenômeno de massa é interessante, gente, porque ele possibilita a diminuição do aspecto racional, ok? E o crescimento do aspecto emocional, que é uma das coisas que, se você analisar, por exemplo, os vídeos sobre os eventos nazistas, você vai ver justamente, né, esse incentivo à emotividade. Porque quando a emotividade está lá em cima, obviamente, o aspecto racional vai estar lá embaixo, né? Outra coisa também que nós vamos ter é a criação de um inimigo. Pessoal, essa preocupação em se criar um inimigo, em que esse inimigo pode te atacar a qualquer momento, pode te prejudicar a qualquer momento,
vai justificar justamente a presença e permanência do regime totalitário. Tipo assim, ó, eu sei que eu estou suplantando tua liberdade, mas olha, eu sou o único que pode te libertar, te proteger de um inimigo que vai te atacar com crueldade. Então o que é que a pessoa faz? Aceita aquela situação, se aquela situação lhe trouxer, né, algum sentimento, alguma sensação de estabilidade, né, de tranquilidade. Então a criação de um inimigo permanente, né, o outro é tornado inimigo, vai ser bastante comum durante os regimes totalitários. Um exemplo disso são os judeus, que vão ser considerados culpados por tudo por Hitler, né? Nós temos a ideia de um partido único, ok? Não se aceita oposição ao Estado. Nós temos a questão da comunicação de massa, a utilização em larga escala de propaganda, tá bem? Nós temos o sentimento antiliberal, como eu já falei anteriormente, né, a suplantação das liberdades e direitos individuais. Nós temos o sentimento antidemocrático, não esqueçam que para eles a democracia limitava o poder do Estado. E nós vamos ter também campos de concentração e de extermínio, ok? Isso vai ser bastante comum tanto nos regimes totalitários de esquerda como os de direita. Nós temos os campos de concentração na Alemanha, por exemplo, e nós temos os gulags na União Soviética, ok? Em cima disso que eu estou falando para vocês, nós temos essas imagens aqui, né? Essa fala de Benito Mussolini que diz: o fascismo rejeita na democracia o embuste convencional da igualdade política, o espírito de responsabilidade coletiva e o mito da felicidade e do progresso indefinido. Não se deve exagerar a importância do liberalismo no século passado, nem convertê-lo numa religião da humanidade para o presente e futuro, quando na realidade ele foi apenas uma das muitas doutrinas daquele século. Agora o liberalismo está prestes a fechar as portas de seu tempo deserto. O presente século é o século da autoridade, um século da direita, um século fascista. Na verdade, pessoal, essa fala dele vai resumir tudo isso que a gente comentou para vocês sobre as características, né, dos regimes totalitários. Temos essa entrevista também de Hitler, né, a George Sylvester Viereck, né. Seguinte, para a gente não ficar com o texto muito grande, o vídeo muito grande, vocês podem o seguinte, dar pausa, ok, nesse vídeo, e vejam e leiam o que é tratado nessa entrevista. Vocês vão ver justamente uma questão de uma espécie de revisionismo histórico, né? A questão de uma apropriação histórica. O próprio Hitler comenta, né, que o socialismo não é comunista, né, que o comunista não é socialista, que Marx e sua ideologia não eram socialistas, que o marxismo roubou, né, o significado, dizendo que quem é socialista mesmo são os alemães, que o socialismo é uma instituição ancestral ariana, né? Vocês não podem esquecer, pessoal, que o Partido Nacional, né, o Nacional Socialista, perdão, que era o nome do partido alemão, né, do partido nazista, ele vai utilizar isso como uma forma de chamar a atenção da população, dos mais pobres, uma forma de, né, agregar mais a massa de eleitores. Mas o próprio Hitler ele não se identificava como de esquerda, ok? Você pode pegar vários textos dele, como Mein Kampf, e nós vamos notar que não existe nenhuma lógica considerar os movimentos fascistas e nazistas de extrema esquerda, nem mesmo de esquerda, como vocês podem notar na frase dos dois ditadores, né? Mussolini e Hitler. Pois bem, pessoal, a gente termina agora o aspecto geral sobre o totalitarismo. Eu sei que ficou grandinho, mas é muita coisa, é muita informação, não tinha como resumir mais do que isso. Nós agora vamos ver o fascismo e o nazismo. Eu me preocupei aqui em falar alguns aspectos gerais, não estão aqui ligados a aspectos mais pormenorizados ou coisa do tipo. Por favor, busquem estudar por fora, tá certo? Aprofundar o conhecimento que vocês têm no fascismo e no nazismo é muito útil não só para a questão das avaliações externas, mas também para efeito de conhecimento. Pois bem, pessoal, olha só, o fascismo, ok? Deve ser associado com o cenário europeu pós-guerra. Está falando de destruição, desemprego, inflação em alta, entre outras coisas, né? Nós também temos, por exemplo, milhões de ex-soldados que estão mutilados,
perderam sua dignidade, mendigos, nós temos também, por exemplo, a questão do ego, né? Da pessoa perder parte do seu membro e ter que se, por exemplo, pedir esmolas. Esse é o contexto que nós temos na Europa pós-guerra. E isso, pessoal, toda essa situação não vai existir somente nos países que perderam a guerra, não. Nós vamos observar isso nos países que venceram também. É o caso da Itália, tá bem? Nesse cenário, pessoal, de falta de emprego, de esperança, né, os europeus mostram uma profunda insatisfação social. Ao eles demonstrar essa profunda insatisfação social, eles vão fazer isso como? Eles vão observar a União Soviética e ver que lá o negócio não está tão ruim, não. Teve a guerra, mas lá o negócio não está tão ruim, não. Isso vai possibilitar o quê? O alastramento, né? A expansão de um pensamento socialista, onde os trabalhadores vão querer a implantação do socialismo em vários países europeus, ok? Eles vão abraçar ideias socialistas. Fora isso também, fora esse grupo, nós vamos ter aqueles que já vão pelo outro espectro, né? Eles vão abraçar o quê? Ideias políticas e partidos que trazem soluções rápidas para os problemas sociais. Na verdade, todos os grupos vão querer isso, por um motivo bem simples. O negro está passando fome, está vendo a família morrer de fome. Ele não quer um caminho complexo, ele quer um atalho. E os atalhos vão ser justamente, né? Ou esse movimento socialista, ou esses movimentos totalitários, tá bem? Obviamente a gente sabe que a elite não vai querer que a população, né, que seja implantada em seus respectivos países uma comunidade, né, uma ideologia comunista, a implantação de um sistema comunista como ocorreu na União Soviética, tá bem? Esses políticos, ok? Os políticos totalitários, né, desses movimentos de extrema direita, até mesmo de extrema esquerda também, eles vão culpar os governos democráticos pela crise. E eles vão defender que é necessário um governo forte, guiado por um só líder, assim como um partido único, ou seja, características totalitárias. E nesse aspecto é interessante você entender, como eu disse já anteriormente, que a Itália vai sair da Primeira Guerra, mesmo como vencedora, ela vai sair quebrada. Quebrada, né? Estruturalmente, vai perder fábricas e assim por diante, financeiramente, porque gastou tudo que tinha no conflito, e também humanitariamente, vai sair da guerra uma crise humanitária, né, com fome, miséria e assim por diante. É nesse cenário que nós vamos ter o surgimento de grupos que vão se aproveitar do orgulho nacional ferido, vão argumentar que os italianos foram enganados e que a Itália deveria por si só buscar, né, o seu crescimento. Um destes aí nós temos o Benito Mussolini, né, jornalista e político. Antes de mais nada, vale lembrar que Benito Mussolini, no início, pessoal, ele era da esquerda, né? No seu jornal Popolo d'Italia, ele era de esquerda. Só que com o passar do tempo ele vai para a extrema direita, né? Alguns podem dizer que ele foi oportunista, mas não vem ao caso isso. Basta vocês saberem que no início ele tinha sim pensamentos de esquerda, ele era afiliado ao partido de esquerda, né? Ao Partido Socialista Italiano. Só que, em decorrência da guerra, essas coisas assim, ele rompe com o partido, cria seu próprio grupo, né? Que é o chamado Fatti Italiani di Combattimento, perdoe o italiano, tá certo? Horrível, eu sei. Que era um movimento nacionalista, extremado, antiliberal, que ele atuava por meio de organização paramilitar dotado de esquadrões armados, né? Os chamados camisas negras. Desde cedo o movimento já mostrou logo, né, que ele dialogava bastante com a violência, usando facas, caçava, humilhava, intimidava qualquer um que fosse contrário à sua ideologia. Os principais alvos eram socialistas, democratas e comunistas, tá bem? Nesse contexto, pessoal, em que o comunismo está se expandindo, né, o pensamento socialista está se expandindo, os grandes proprietários de terra, os grandes empresários, os grandes industriais, né, a alta burguesia, vai o quê? Vai acabar, né, encarando o fascismo como uma espécie de barreira, a única barreira para o crescimento dessa lógica comunista, tá bem? Sobretudo depois de um período que nós vamos ter na Itália chamado de Biênio Vermelho,
em 1919 1920, que é justamente onde nós vamos ter, tá bem? Um conjunto de manifestações por parte de trabalhadores, onde os trabalhadores vão querer a implantação de um regime comunista, de um regime socialista, vão invadir as fábricas. É nesse contexto, pessoal, que aquele grupo, né, criado por Mussolini se transforma em um partido político, né? O Partido Nacional Fascista. E aproveitando dessa situação, ele lança as bases, né, para participar da política. Ele, mesmo assim, acaba não conseguindo se eleger, tá certo? E nesse contexto, os fascistas se juntam, marcham até em direção a Roma, chamada Marcha sobre Roma, e a ideia dessa marcha era pressionar o rei, ok? A indicar Mussolini como primeiro-ministro, ou seja, como chefe do governo italiano, ok? Simplesmente, não tendo outra opção, o rei Vittorio Emanuele III acaba sendo obrigado, né? E aceita, coloca Mussolini como seu primeiro-ministro. É verdade que ele vai ser colocado no poder lá por meio do rei, né, que essa é uma prerrogativa do rei, mas não esqueçam que ele não vai subir ao poder do ponto de vista de uma ótica democrática, tá bem? Vai ser uma imposição, pois os fascistas, né, os camisas negras, acreditavam e falavam isso claramente, né, que se não colocassem Mussolini no poder, o papoco ia ser grande, o desmantelo ia ser maior ainda. Dentro desse contexto, Mussolini assume o poder, ok? No início ele tenta manter uma postura liberal, mas com o passar do tempo ele mostra para que veio, né? E ele começa a criar, né, formas de se perpetuar no poder e garantir um processo de transformação, né, pode dizer assim, do Estado italiano num Estado fascista. Todavia, nós vamos ter as eleições de 1924 e os fascistas acabam agindo de forma ainda mais dura para se perpetuar no poder. Eles vão espancar, intimidar, eles vão inclusive matar, no caso, né, o deputado socialista Giacomo Matteotti, que vai acabar sendo a principal oposição a Mussolini. E nesse quesito, Mussolini acaba se reelegendo sozinho, né? Sozinho, não tinha ninguém para competir contra ele, ok? Nesse contexto, Mussolini assume o poder. Ao assumir o poder, ele vai lançar um conjunto de medidas, como eu disse, que vai transformar o Estado italiano num Estado fascista. Sobretudo, com o passar do tempo, quando ele percebe, né, o crescimento de partidos socialistas e comunistas. Tá bem? O líder, né, que assume o título de Duce, né, aí você tem aí a questão, a idealização do líder, né? Você tem aí o Duce, né, o que significa Duque, né, que é o líder máximo militar. Ele vai implantar umas leis chamadas, né, de leis fascistíssimas, que simplesmente essas leis vão diminuir o poder do Estado. Quando eu digo o poder do Estado, é o poder do rei, né? O rei vai ficar babando vendo só isso aí sozinho. Ele vai aumentar os seus próprios poderes, vai extinguir os outros partidos políticos, vai proibir greves, manifestações e assim por diante. É um conjunto de leis que vai ampliar o seu poder, ok? De maneira bem simples é isso. Valendo dessas leis, ele cria sua polícia secreta, né? Que é aquele aparelho repressivo, a obra, tá bem? E passa também, além da prática da intimidação, a recorrer ao convencimento, aos programas específicos para a juventude, como eu dei o exemplo, né? A questão de lançar as bases de ideologia, colocar naquela população a ideologia do seu governo, ok? Mussolini, pessoal, ele tenta se cercar, né? Ele tenta ampliar suas bases de apoio, tanto por parte dos industriais, da alta burguesia, né, ao transformar os partidos comunistas em ilegais, mas ele também tenta se chegar na Igreja Católica, que já estava com um bom tempo, que não tinha uma boa relação com o governo italiano. Tanto é que o Papa tinha, inclusive, excomungado o rei. Isso se dá devido à questão romana, tá certo? Que foi um atrito que existiu entre o Papa, a Igreja, né, os Estados Pontífices, e o governo italiano, tá bom? Seria bem interessante vocês estudarem um pouquinho sobre essa questão romana. Não vou explicar aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo. Já está, aliás, né? O Papa faz um acordo, né, com Benito Mussolini. Benito Mussolini
cria, né, reconhece o Estado do Vaticano como independente, neutro, inviolável, onde o Papa seria o único governante do Estado do Vaticano. Em contrapartida, o Estado, né, italiano teria que pagar uma indenização aos Estados Pontífices, na Igreja Católica, e transformaria o catolicismo na religião oficial do governo italiano. Quer dizer, os dois grupos saíram ganhando, né? Com relação, pessoal, à resposta para tirar a crise, para Mussolini era coisa bem simples. Expansão imperialista, expansão militarista, governar, invadir outros países e aumentar seu território. Essa seria a forma de acabar com a crise na Itália. Pessoal, nós temos também o nazismo. Eu sei que, repetindo, pessoal, eu sei que está grande, eu sei, mas não tinha como resumir mais do que isso, tá bom? Pessoal, o nazismo, gente, ele vai subir ao poder na mesma circunstância do fascismo, se aproveitando da crise que ocorria no pós-guerra e, sobretudo, em decorrência da crise de 29, né? E a Alemanha vai sofrer isso bem mais que outros países, pessoal. Vocês não podem esquecer que o Tratado de Versalhes, os países vão considerar a Alemanha como o principal culpado, o único culpado da Primeira Guerra Mundial, e vão cair matando em cima deles, né? Vão, no Tratado de Versalhes, criar um conjunto de medidas que simplesmente foi considerado pelos alemães como vergonhoso, tirando, por exemplo, várias liberdades dos alemães, proibindo que eles tivessem uma grande quantidade de exército, uma grande quantidade de forças armadas. Fora isso, ainda obrigava eles a pagar uma pesada multa, tá certo? Como eu disse, muitos consideravam isso injusto e humilhante. Com isso tudo vai nascer um sentimento de revolta, humilhação e revanchismo, que por sua vez é um terreno fértil, né, para discursos inflamados de grupos totalitários, como por exemplo Adolf Hitler, ok? Seguinte, pessoal, da mesma forma na Itália, na Alemanha, tá certo? Nós vamos ter também a propagação de grupos socialistas, de grupos comunistas, e isso vai ser simplesmente, tá certo? Também vai agregar uma situação, né, possibilitando a subida ao poder por parte desses grupos totalitários, né? Da mesma forma que na Itália, onde a elite vai ter medo dessa expansão comunista e socialista, na Alemanha também, ok? Aconselho vocês a darem uma estudadinha sobre a Liga Espartaquista, né? Tendo como uma de suas líderes a Rosa Luxemburgo. É bem interessante, tá bom? Pois bem, pessoal, a Alemanha, ok, não consegue pagar, né, tá com sua economia destruída, e os países utilizam um dos recursos que tem lá no Tratado de Versalhes, né, que é justamente pegar parte do território alemão até que a dívida tivesse sido paga. Um bom exemplo disso é do Vale de Ruhr, né, que era rico em minério de carvão. Países como, por exemplo, França e Holanda vão se apossar desse território. Também isso vai aumentar ainda mais o clima de insatisfação e o sentimento nacionalista. Ok? Nesse contexto, Hitler tenta dar um golpe, né? O Putsch de Munique, né? O Putsch da cervejaria, tá certo? O grupo é preso, o Hitler é preso, condenado a 5 anos, mas ele só passa 1 ano, tá bem? Porque ele assina um termo dizendo que vai respeitar as instituições democráticas, pessoal. Olha só, de mantê-lo. Durante a sua prisão, ele escreve Mein Kampf, Minha Luta, né? Que é o livro que vai expor todos os principais ideais do nazismo, como a ideia do racismo, o antissemitismo, o anticomunismo e a necessidade do espaço vital. Pessoal, esse negócio do espaço vital está ligado ao chamado Lebensraum, que é basicamente habitat em alemão, tá certo? É uma teoria de Friedrich Ratzel. Aconselho vocês a pesquisar sobre essa teoria do espaço vital e dar uma lidinha. Vai ser extremamente útil para vocês compreenderem a lógica expansionista alemã. Pois bem, pessoal, com o passar do tempo, né, a Alemanha começa um processo de reconstrução, sobretudo com a intervenção de capital estrangeiro, em específico dos Estados Unidos, através do plano Davis, né? Dawes. Meu inglês é péssimo. Com isso, pessoal, tá certo? Os bancos americanos emprestam dinheiro à Alemanha e isso inicia um processo de reconstrução.
Nesse sentido, quando um país começa a reconstruir suas indústrias, suas empresas, né, a lógica alemã, a lógica nazista começa a ser vista como tolice e o nazismo começa a perder força. Para vocês verem como a questão da dificuldade econômica, da crise econômica, está bastante ligada, né, ao crescimento desses grupos. Quando tem uma lógica, quando tem uma crise econômica, eles aumentam. Quando não tem, eles diminuem. Só que com a crise de 29, né, que vai pegar o mundo em cheio, a Alemanha não vai ficar atrás, tá bem? Toda aquela situação que estava gerando diminuição do poder do nazismo, né, como o fortalecimento da economia, aumento do emprego e tal, cai por terra, ok? E surge aí, com a crise de 29, um terreno favorável para o crescimento do poder de Hitler, tá certo? Por meio de seu discurso nacionalista e acalorado. Ele arrasta multidões, transformando elas, né, fazendo a conversão em massa ao nazismo. Tanto é, pessoal, que se vocês forem analisar, antes da crise de 29, o partido nazista, por mais que tivesse crescido, ainda era algo incipiente, ok? Todavia, depois da crise de 29, o partido cresceu mais de 40%. Isso mostra, né, a questão da ligação entre a crise e o crescimento do poder desses grupos. Hitler, ok? Por meio de pressão de grupos comunistas, aliás, de grupos anticomunistas, perdão, ok? Pressão de banqueiros, pressão de industriais, com medo do próprio movimento em si, o Estado alemão, na figura do presidente, né, Paul von Hindenburg, convida Hitler para o cargo de chanceler. A ideia era o quê? Utilizar a popularidade de Hitler, né, e ao mesmo tempo controlar. Obviamente, o tiro saiu pela culatra, tá bem? Hitler, com o passar do tempo, ele começa a implantar, né, sua ditadura, ele começa a transformar, em nazificar o Estado alemão, ok? Sobretudo, pessoal, depois que Vandenberg morre e Hitler vai concentrar os poderes de chanceler e presidente, coisa que a Constituição de Weimar, né, a Constituição alemã proibia. Mas fazer o que? Era Hitler, né? Ele assume o título de Führer, tá certo? E passa a controlar o Estado com mãos de ferro. Ele começa a iniciar um processo de perseguição a qualquer um que fosse contrário aos ideais nazistas. Nós temos, por exemplo, a grande queima de livros, procurava fazer uma limpeza da literatura. Nós temos também as leis de Nuremberg, que são leis que são ligadas à questão da miscigenação e da cidadania alemã, né, que são a lei de proteção do sangue e da honra alemã, lei da cidadania do Reich e lei da bandeira do Reich. Seria interessante vocês pesquisarem sobre isso. Ok? Hitler, na figura, tá certo, de Hermann Göring, ou Göring, como eu disse para vocês, minha dicção tá meio ruinzinha, tá certo? Mas criado, tá certo, a Gestapo, que era a figura, né, a polícia secreta alemã, que era o principal aparato repressivo, ok? A Gestapo. Hitler vai utilizar bastante propaganda, ok? Com o seu ministro de propaganda Joseph Goebbels, tá certo? Vai para justamente criar essa ideia de nacionalismo, esse sentimento nacionalista, tá bom? Hitler, ele vai participar, vai colocar, antes da Primeira Guerra mesmo, tá bem? Vai intervir na Guerra Civil Espanhola em favor do ditador Francisco Franco, né, fascista do franquismo, ok? E vai ser justamente na Guerra Civil Espanhola que ele vai testar, né, a sua guerra relâmpago, ok? A Luftwaffe, tá bem? Que vai ser tão presente durante a Segunda Guerra Mundial e vai ser fundamental, por exemplo, para a Alemanha ter chegado onde conseguiu chegar. Nós temos também os Jogos Olímpicos na Alemanha, ok? Onde Hitler vai tentar provar a sua superioridade, a teoria da superioridade racial alemã. Obviamente isso não sai muito bem, porque nós temos, por exemplo, a figura de um atleta americano negro que passa o rodo com os atletas alemães, tá certo? É muito bom também vocês pesquisarem sobre isso, ok? Tem alguns filmes bem interessantes. Pois bem, pessoal, com o passar do tempo, Hitler começa a ampliar a indústria militar, ok? E, obviamente, estava preparando o caminho, né, para uma guerra. Várias instituições perceberam isso. O motivo dos países vencedores da Primeira Guerra e fundadores da Liga das Nações não se preocuparem com isso é que eles viam Hitler como se fosse uma espécie de barreira
de saneamento, né, que evitaria o crescimento da União Soviética. Só que essa barreira cresceu demais e deu problema, né? Então, Lindenberg, era só isso? É, só isso. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas é isso aí, tá certo, pessoal? A gente se vê na próxima.